Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre quedas, especialmente quedas em idosos e especialmente quedas em casa, que é o lugar onde que a maioria das quedas acontecem, não é verdade? Eu queria, primeira coisa, mostrar para vocês que a queda não é uma coisa assim tão banal, que não é tão simples. É uma coisa que a gente deve levar em consideração, que a gente tem que preocupar sim. E a gente precisa, para a gente agir de maneira a diminuir esse número de quedas, ou pelo menos diminuir as chances dessa queda levar a uma fratura, uma lesão muito grave, a gente tem que entender por que elas acontecem. Então, as quedas acontecem por diversos motivos, tá? Qual que é a maior prevalência? A prevalência maior de quedas são em pessoas acima de 80 anos, acontece mais no sexo feminino, então acontece mais com as mulheres, e tem uma diferença com relação aos idosos que moram em casa e os que moram em instituições de longa permanência ou casas de repouso. A maioria dos idosos que moram em casa caem devido a fatores do ambiente, tá? Ou também por questões de tontura, vertigens, etc., confusão mental, tal. Mas os idosos institucionalizados, eles caem muito por causa de desequilíbrios, confusão mental, tontura. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso depois. Então tá, vamos recapitular aqui uma coisa. Idosos. Quem são os idosos? A gente considera idoso aquela pessoa acima de 60 anos. E a gente sabe que conforme vai aumentando a idade, as chances de cair aumentam também, tá? Por mais que aconteça mais em pessoas acima de 80 anos, a gente tem que tomar cuidado sempre. E faz falta a gente preocupar com isso antes de chegar aos 80 anos, né? A gente já tem que cuidar de muitos aspectos bem antes, tá bom? Tá, então, aqui no Brasil, nós temos 13% da população idosa, né, que corresponde a mais de 28 milhões de pessoas. E aqui em Itaguara, né, que é uma cidade pequena, eu olhei no último censo, que foi em 2010, a gente tinha 1.715 idosos. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que quase metade dessas pessoas, né, 40% mais ou menos, vamos supor, tem chance de cair aí pelo menos uma vez por ano. Quanto mais a gente cai, mais a gente tem chance de cair. Então, a gente fala, por exemplo, a pessoa, né, é idosa, caiu uma vez por ano. Beleza, a gente já tem que ficar de olho nessa pessoa. Mas se caiu mais de duas vezes, né, duas ou mais vezes, a gente já, por ano, né, naquele ano, a gente já considera, tem uma nomenclatura que a gente fala que aquele ali é um idoso caidor, tá? Qual que é o problema do idoso caidor? Além dos problemas que podem ocorrer devido à própria queda, né, que seriam fraturas, e aí pode ser fratura de fêmur, de coluna, de costela, né, de punho, que são as que têm maior prevalência. Além das fraturas, tem escoriações, né? A pessoa cai, ela pode machucar, porque a pele é muito fininha e às vezes precisa de internação, porque aí vem às vezes uma infecção, gera muita coisa. Além disso, tem a questão também que a pessoa quando cai, aí ela começa a ficar com medo. Então ela com medo de cair, isso vai gerando o quê? Restrição, né? Ela vai ficando, ela se restringe no meio ambiente dela. Ela começa a não andar mais, não fazer mais as coisas, isso gera uma imobilidade que causa mais chance de ter queda, tá? Então vamos ver um pouquinho do que pode ser feito e ao mesmo tempo tentar entendendo por que isso acontece, tá? Vou colocar aqui para vocês, só para vocês irem pegando aqui junto comigo. Então vamos lá. Quedas, coloquei em casa. Por que eu coloquei em casa? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas idosas que caem, elas caem em casa. Tem uma diferença entre homens e mulheres, por exemplo. O lugar que tanto homem quanto mulher cai mais é no banheiro. Então, o banheiro é o principal lugar na casa que as pessoas tendem a cair, tá bom? Depois disso,
isso tanto para homem quanto mulher. Depois disso, o segundo lugar mais propenso para a mulher, que a mulher não é que é propenso, mas o segundo lugar que a mulher cai mais é na cozinha, tá? E homens caem mais, primeiro no banheiro e depois um pátio ou escadas, tá? Então, isso quer dizer um pouquinho da dinâmica também de como que é o dia a dia do idoso, né? Os locais que eles mais se encontram, né? Vamos dizer assim. Então, o que a gente pode falar de dicas, né? O que eu posso dar de dicas para vocês? Porque é o seguinte, é claro que com pequenas alterações, pequenas mudanças, né, na vida desse idoso, vamos supor que você seja essa pessoa que já está com mais de 60 anos, ou você tem um pai, uma mãe, você cuida de alguém, um avô, uma avó, que está em casa. Você pode fazer muitas coisas para que você consiga diminuir o número de quedas, coisas simples até, coisas muito simples. Porém, o mais difícil, eu acho, é isso que eu queria que vocês entendessem, o mais difícil quando a gente lida com esse assunto é porque as causas da queda é muita coisa que pode levar à queda. Então, o principal é você tentar identificar naquela pessoa quais os fatores de risco. Depois que você identificou quais os fatores de risco, é que você pode interferir, entende? Por que eu estou falando isso? Seguinte, tem muita gente, eu atendo muita gente, que eu chego na casa às vezes do idoso, porque assim, primeiro vamos falar o que normalmente acontece para mim. Normalmente as pessoas me chamam, né, eu, Débora, fisioterapeuta, me chamam quando já tem um parente que caiu e quebrou o fêmur. Isso é uma cena clássica que acontece para mim. Débora, minha mãe quebrou a perna, você podia vir aqui atendê-la. Beleza, aí eu vou lá. Só que o que acontece? As pessoas preocupam às vezes, viram que tem que colocar corrimão na casa, aí coloca corrimão, aí dá bengala ou então andador para a pessoa. Quer dizer, se já tem aquilo na casa é porque a família já foi percebendo alguma alteração no equilíbrio daquela pessoa, na marcha, né, que é o jeito de andar. A família já foi percebendo há um tempo e meio que não sabia que podia pedir uma orientação especializada naquilo, uma avaliação individualizada daquela pessoa, naquele ambiente, para trazer benefício, para que você realmente consiga diminuir o número de quedas. Se você promove alterações, seja no ambiente ou na própria dinâmica ali daquela pessoa, no dia a dia da pessoa, sem pensar naquela pessoa especificamente, mas pensar em algo assim, que foi dito para mim que podia ajudar, o que acontece? Você pode aumentar o risco de queda. Eu já fui em várias casas onde os idosos estavam com bengalas ou com andadores que a própria família comprou sem a informação adequada, entendeu? Então você tem que avaliar a pessoa para saber o que vai ser bom para ela, porque de repente não vai ser legal introduzir uma bengala ali, um andador ali naquele momento, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, que eu sei que a gente tem muito boa intenção, hoje em dia a gente tem, graças a Deus, muitos recursos para ajudar, né, as pessoas, mas a gente tem que saber como usar. Então, por isso que eu queria falar para vocês, que nem tudo que eu falar aqui, vocês vão ter que fazer, entende? Tudo que eu falar não vai ser nada muito difícil de fazer, mas você tem que ver a real necessidade de estar usando isso na sua casa, né, ou na casa do seu familiar que é idoso, tá? Então, aqui eu coloquei essa imagem, que é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer, o idoso começou a ter dificuldade de andar, começou a faltar o equilíbrio, gente, não faça as coisas por ele. Não vai dar a mão, não vai dar o braço, não vai, deixa eu te ajudar aqui, não, pode deixar que eu levo a água para você, não, peraí que eu busco para você. Não faça isso. Você está minando com a independência dele, tá? A gente tem que, como se diz, orientar ao máximo que a pessoa se movimente, tem que estimular a independência da pessoa e não aumentar as chances de dependência, tá? Outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, polifarmácia. O que é polifarmácia, Débora? A gente considera polifarmácia quando a pessoa usa 4 ou mais medicamentos, tá? O que é muito, a gente vê muito corriqueiramente com idosos, tá? O que a gente faz para combater isso?
leve ao médico, tenha um médico de confiança, de preferência um gerontólogo, né, um geriatra, para estar cuidando dessa pessoa, porque aí você vai levar toda a medicação, né, que a pessoa está tomando, para ele avaliar ali se realmente há necessidade de tomar aquilo tudo, entende? Porque a medicação, a gente sempre tem, né, os benefícios e os malefícios da medicação. Então ele vai ajudar a pesar, colocar isso na balança, porque a gente tem muita interferência de medicação. De repente um remédio que um determinado médico receitou está indo na contramão de um outro medicamento que um outro médico receitou sem nem saber, entendeu? Que estava tomando aquilo. Então, a gente tem que ter um médico que tem essa visão mais ampla, tá? Um olhar mais amplo. E o geriatra, ele é ótimo para isso, tá? Então, assim, se você já está com 60 anos ou mais, procura, tenha um geriatra aí para estar te orientando, tá? Se não tiver, pode ser o clínico geral, pode ser o médico que tiver à sua disposição, tá? Mas faça com que ele tente alinhar a medicação de forma a tentar tirar medicamentos aí, principalmente psicoativos, hipnóticos, porque tem medicamentos que realmente contribuem para a confusão mental e para o desequilíbrio. Diminui reflexo, né? Aqueles que atuam geralmente no sistema nervoso central. Então, tem que estar olhando isso e falar, olha, fulano caiu esses dias e tal, quem sabe a gente tem que rever, porque assim, queda não é só você cair ao chão, tá? Só para ficar claro, queda é qualquer desequilíbrio que você veja que a pessoa tenha, que ela vá de um nível mais alto para um nível mais baixo, não precisa ser o chão necessariamente, que ela não consegue recuperar, que é uma coisa meio assim, sem o domínio do movimento. Por exemplo, a pessoa está indo sentar no sofá, mas de repente ela virou e ela meio que caiu no sofá, ela não teve o controle de sentar no sofá. Isso é considerado queda, tá? Então, não espere o idoso cair no chão para você prestar atenção nele, tá bom? Já fique de olho nesses pequenos desequilíbrios. Então, polifarmácia, fica de olho nisso e fica de olho também, né? No caso é você estar em contato com o médico, né? O médico que vai estar de olho nisso. Se alguma medicação pode estar contribuindo para esse desequilíbrio, tá bom? Próximo. Seguinte, um grande número de quedas ocorrem à noite. Por quê? Falta de iluminação, né? E idosos indo ao banheiro à noite. Como que a gente pode diminuir isso? Primeiro que idoso é um custo para beber água, né, gente? Então, tem que estimular sim a ingesta de água, mas vamos estimular essa ingesta mais cedo, na parte da manhã, depois do almoço um pouco só, né? Então, a parte da tardinha, assim, parte da tarde para a noite, vamos tentar evitar o consumo de água, né? Pelo menos em excesso, né? Pode estar bebendo um pouquinho e tal, mas em excesso. Por quê? Porque senão, à noite, você vai querer ir no banheiro e aí, chance de cair, né? Chance de tropeçar em alguma coisa, etc., na noite porque não tá vendo. Então, fiquem de olho nisso, né? Nessa questão da urina à noite, né? Vão tentar diminuir a ida ao banheiro, até porque isso também atrapalha o sono, né? Então, já é duas coisas que você vai melhorar se você começar a consumir água mais cedo, né? Você não vai nem atrapalhar o seu sono e nem correr risco de cair, tá bom? Outra coisa, falando em banheiro, os danados corrimões, as barras, né? Gente, você vai encontrar uma infinidade de modelos diferentes e tal. Não tem como eu te falar qual que é a melhor, porque sempre a gente vai ver qual que é a melhor para aquela pessoa, para aquele ambiente, tá bom? Tem altura específica, de repente o idoso, não adianta colocar muito barra, sendo que o vaso está muito baixo. Então, hoje em dia, não é o caso desse sanitário aí, mas hoje em dia a gente consegue comprar esses assentos, sabe? Esses assentos de plástico, a gente consegue comprar eles mais altos, de 7 centímetros, 13 centímetros, para que o idoso não precise sentar num lugar muito baixo, porque fica mais difícil às vezes para ele. Então, a gente pode abrir mão também da compra desse, a gente pode comprar, né, esse assento para ficar mais fácil, né, para o idoso, né, correr menos risco de cair. Então, corrimão vai muito da onde que o idoso, de repente não faz sentido você colocar corrimão na cozinha, sendo que o idoso não frequenta a cozinha. Então, assim, corredores,
no banheiro. Você vai ter que ver caso a caso, tá? Mas só pra te falar que não adianta sair colocando corrimão de qualquer jeito, em qualquer altura, de qualquer maneira, tá bom? Os idosos que já têm o costume de subir e descer escadas rotineiramente, se já faz parte do dia a dia dele subir e descer escadas, ele tem menos chances de cair em escadas, tá? Então, quem anda, né, quem sobe e desce escada, às vezes, só de vez em quando, tem mais chances de cair em escada. Então, só para avisar que faz falta a gente ter esse treino, tá? Esse treinar aí de subir e descer escadas é importante para o equilíbrio, né? A escada de preferência com corrimão. No caso aí, essa senhora está usando uma bengala também, né? Tudo tem que ser muito bem orientado, tá bom? Tanto bengala quanto o corrimão. Uma coisa que é muito perigosa é o idoso. Aí eu coloquei de meia, né? Mas tanto andar de meia quanto o calçado, se ele tiver consolado muito escorregadio, é perigoso também. Tem que olhar o chão, como que é, né? Se é um chão muito liso ou não. Então tem que estar avaliando isso também. Tomar muito cuidado para o idoso não sair andando de meia, que é muito perigoso, tá bom? Outra coisa, a gente deve já, isso bem antes de a gente ter algum problema com o equilíbrio, né, e tal, a gente já tem que olhar como que as coisas estão dispostas na nossa casa, principalmente na cozinha, né, ou em armário de quarto também, essas coisas, mas cozinha que a gente mexe mais assim, colocar tudo à mão, gente, tudo no alcance das mãos, não colocar nada muito alto, tá, pro idoso. Então a gente deve observar isso. Por quê? Porque aí coloca lá, aquela vasilha ou aquele utensílio está num lugar muito alto, aí aquele idoso vai levar um banquinho para subir no banquinho para pegar o negócio lá em cima. É queda na certa, gente, não precisa nem esperar, né? Porque igual muitos tratam de hipertensão, aí às vezes toma remédio para pressão, né? Alguns remédios que fazem a pressão abaixar, diurético, etc. E tem muitos que tem hipotensão postural, que tipo assim, é só levantar um pouco assim que já fica meio tonto. Então assim, vamos evitar isso, vamos colocar tudo mais ao nível da mão, nem muito baixo e nem muito alto, tá? De preferência um local que seja de fácil acesso para ir, tá bom? E aqui eu coloquei de novo uma senhora com bengala, só para contar um caso para vocês, que é o seguinte. Teve uma vez que eu fui atender uma senhora, ela já tinha quebrado o fêmur há um tempo atrás, mas já tinha melhorado e tal. Andava normal, né? Assim, ela segurava na parede, tava meio que precisando de um apoio, assim, de segurar nos locais, assim, nos móveis e tal, para andar. Eu fiquei um tempo sem ver essa senhora. Depois aconteceu de me chamarem de novo para atender a senhora, mas já não era por fratura, não. Mas quando eu cheguei na casa dessa senhora, ela estava com uma bengala. Só que essa senhora, quando eu fui atendê-la, ela já estava apresentando sinais de queda cognitiva, ou seja, sinais de esquecimento, né? A memória já estava meio falhando e tal. Coisas comuns, né, de acontecer com o envelhecimento, assim. Então, ela já estava com 90 anos, eu acho que ela estava com uns 90 anos, e ela estava com a cabeça meio assim, sabe? Memória muito ruim e tal. Aí, cheguei lá, estava com a bengala, só, mas e aí, desde quando que ela está usando bengala e tal? Ah não, isso aí a gente arrumou para ela esses dias, ela tá meio caindo e tal, a gente arrumou essa bengala. Cuidado, gente. O que acontece com uma pessoa? O que acontece com a pessoa? Vou falar Alzheimer, mas só para exemplificar, porque as pessoas entendem bem o que é o Alzheimer, né? Que é a demência que as pessoas mais comentam, assim. Apesar de ser diagnóstico de exclusão, a gente tem muitos outros fatores que causam, né, provocadores de demência, mas não é muito falado. Mas vamos falar Alzheimer. Uma pessoa com Alzheimer, ela tem muita facilidade, às vezes, de lembrar coisas antigas, não é isso? E tem dificuldade de ter novos aprendizados. Então, coisas do cotidiano, da atualidade, né? Não entra mais nada novo, vamos dizer assim. É só as reminiscências mesmo. Então, ela tem dificuldade de aprender coisa nova. Você vai dar uma bengala para a pessoa ela tem as mãos ali que ela já está habituada a segurar nos móveis. Aí você pega e tira o apoio que ela tinha já corriqueiro e coloca uma bengala ali.
as chances dela cair é muito maior. Porque ela não vai aprender a usar aquela bengala, era o que estava acontecendo, ela não apoiava a bengala, ela não usava bengala de apoio, ela era um negócio lá que estava atrapalhando ela, que ela tinha que ficar segurando, não sabia bem porquê, e é muito perigoso, a chance dela cair aumenta, ao invés de diminuir, tá bom? Então vamos prestar atenção, que não é simples assim, não é sair, né, colocando bengala para todo mundo. Aí eu coloquei a questão do banheiro aí, mas pelo tapete, tá? Tapete solto é muito perigoso. Então, né, solto, escorregadio, com a pontinha dobrada, né? Às vezes tá ali meio solta. Muito cuidado com o tapete em qualquer ambiente da casa, não é só no banheiro não. E outra coisa que me faz lembrar essa imagem é o seguinte, porque aí tá indo pro box, né? Então tem uma diferença aí, uma altura, né? Que a pessoa tem que subir para ir pro box. Na casa também, se você tiver a opção, né, de ter uma casa sem desníveis, assim, sem degraus, é excelente, seria o ideal, tá? Então, se tiver como fazer uma adaptação na sua casa, eliminar os degraus, ou então se você, né, futuramente você ainda não é idoso, mas você pensa em construir uma casa, já construa uma casa que vá te acolher depois que você tiver algumas limitações, se elas vierem, tá bom? Então, vou fazer um resumo, né? Sem contar que assim, antes da gente passar para o resumo, os móveis da casa também você tem que olhar, não pode ficar mudando muito o móvel da casa, deixando coisas esparramadas no chão, tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a chance de trombar, de esbarrar é muito grande, tá? Questão da visão também que atrapalha o equilíbrio, né? Tem um monte de coisa que a gente tem que olhar, mas vamos lá. Então a gente tem que saber que é uma intervenção multifatorial, né? A gente tem que corrigir os riscos ambientais, né? Corrigir a questão dos móveis, do ambiente mesmo, se precisar de corrimão, ver a questão do vaso sanitário, etc. Tem que ver tudo isso, tapete solto, não. Correção da visão, né, que seria ver se a pessoa tem necessidade, às vezes tem uma catarata e não sabe, ou então acompanhar mesmo se tem grau, né, de para perto, para longe, tem que estar sempre em dia aí com o oftalmologista. Correção da visão, tratamento da hipotensão, né, porque igual eu falei, tem gente que tem hipotensão ortostática, né, de repente tem aquelas tonturas, desequilíbrios, desmaios e tal. Revisão de medicamentos, que vocês vão lá no geriatra ou no clínico, que seja, mas tenha esse costume de estar indo fazer esse controle com o médico. Exercícios físicos, né? Porque o exercício físico, não falei, porque eu estava querendo focar mais nessa questão do que você pode estar mudando, né? Assim, na casa ou em atitudes assim que você pode tomar, mas o exercício físico ele vai ajudar em melhorar a força, melhorar o equilíbrio, etc. Então tudo que você puder fazer, a pessoa, eu falei assim meio que indiretamente no comecinho, né, que é para deixar a pessoa fazer as coisas e não fazer as coisas por ela. Aconselhamento sobre prevenção de quedas. Então esse aconselhamento é você explicar para a pessoa, né? Olha, não vá levantar, tem um negócio que não tem como você guardar na mão da pessoa ali, tem que ficar num lugar mais alto. Olha, me pede, não vai tentar pegar sozinho, entendeu? Isso tudo bem, porque é um fator de risco muito grande. Esses dias eu postei um vídeo falando sobre risco, né? O que é o risco? É a ameaça mais a exposição, né? Então, você tem que olhar, porque a ameaça mais a vulnerabilidade, né? Aliás, a ameaça aqui são muito os fatores ambientais mesmo, né? Grande parte dos fatores ambientais. E a vulnerabilidade seria a fragilidade do idoso, né? Então, o idoso, como ele vai ficando mais frágil, ele vai ficando mais exposto a esse risco. Então, se a gente conseguir diminuir, a gente vai observar quais são os fatores de risco dessa pessoa, porque tem coisa que a gente pode mudar, tem coisa que não pode. A idade a gente não pode mudar. De repente a medicação também não vai dar para mudar. Então vamos ver o que dá para mudar, entendeu? Sempre tem alguma coisa que a gente pode mudar, tá? Eu espero que tenha clareado um pouquinho aí e espero também ter suscitado algumas dúvidas, porque é sempre bom, né? Que aí a gente vai
colocando a pulguinha atrás da orelha de todo mundo, que vai fazendo você pensar no seu idoso e não pensar numa coisa geral, não fiquem esperando respostas prontas. O que eu quis é só mesmo deixar uma luzinha aí, para que vocês mesmos comecem a observar, e pode estar contando com um profissional da área, né, um gerontólogo, um fisioterapeuta, para ajudar nisso aí, tá bom? Então contem comigo e até a próxima.